7h37, estamos de volta com o Manhã no Ar e agora para falar sobre um estudo inédito desenvolvido pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente que aponta que 1 milhão de brasileiros estão sem energia elétrica na Amazônia. Os dados devem ser divulgados hoje em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O Leon Furtado vai falar mais sobre esse assunto com a gente. Leon, qual a contribuição dessas informações para a solução do problema, Leon? Tu está acompanhando esse caso? Traz as informações para a gente, por favor. Pois é, mano, é um serviço tão básico, né, que às vezes a gente pensa que todo mundo já possui energia, mas infelizmente grande parte dos amazônidas, como você mesmo destacou, são 1 milhão de amazônidas que infelizmente não têm acesso a esse serviço de energia. Esses dados foram apontados em uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto de Energia e também de Meio Ambiente, que apontou os locais onde vivem os brasileiros sem acesso a esse serviço público. A organização desenvolveu uma análise georreferenciada para permitir o acompanhamento da evolução desse número em diferentes demarcações territoriais e classes populacionais, como povos indígenas, extrativistas, quilombolas e também os assentados. Entre os dados que nós já temos para adiantar para quem está nos acompanhando nesse momento, Emanuel, nós temos aí que 19% da população que vive nas terras indígenas na Amazônia está sem acesso à energia elétrica. Para quem vive em unidades de conservação, esse número chega a 22%. E para os assentados rurais, esse número chega a 10%. Os resultados vão servir para ter uma noção aí do planejamento e investimentos que deve, claro, né, seguir aí para o ano de 2020, a gente tentar universalizar a energia em toda a região amazônica. Manuel, de volta com você aí no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Até daqui a pouco, viu? A gente tem um detalhe aí dessa informação. Coloca na tela para a gente acompanhar aqui um pouco mais. Isso, enche a tela, por favor, Caio. Aí, olha lá, olha. De todo esse... Isso é o total, né? O total, nós temos o Acre ali com 10%, o Amazonas é o estado com maior. Na verdade, o Pará tem mais gente ali, né? Com 400 mil. Aqui no Amazonas, 159.915 é a população sem acesso à energia elétrica no estado do Amazonas. E nessa lista, o Pará é o que encabeça ali com 409.593. É o assunto que será discutido na Câmara dos Deputados. Esses dados serão discutidos e isso deve ser revertido em política pública para o interior. A gente sabe que nos últimos anos, muitos interiores da nossa região, aqui no interior do nosso estado, inclusive da área de várzea, receberam energia por meio do Luz para Todos. A energia chega, muda um pouco a cultura das pessoas que moram no interior, mas acaba levando alguns serviços básicos, acaba levando a possibilidade de essas comunidades terem acesso à informação. Vamos ver como esses dados, como essa pesquisa vai se reverter em política pública realmente para a sociedade amazonense ou para a sociedade amazônida. E ontem foi anunciado que o hospital universitário que vai funcionar da Santa Casa de Misericórdia deve ser inaugurado em 2022. O novo hospital deverá atender pelo Sistema Único de Saúde. Iniciar as obras no local, a instituição de ensino que arrematou o prédio da Santa Casa de Misericórdia tem que atender a alguns procedimentos, como, por exemplo, conseguir a liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já existe a solicitação, aguardando apenas a liberação para dar início às nossas obras, que é uma obra complexa, não é fácil. Vamos restaurar um prédio de 100 anos. A ideia da instituição é manter a fachada e resgatar o patrimônio histórico para que o local funcione como hospital universitário. A ideia do hospital já existia, mas quando houve o leilão da Santa Casa, o Wellington vislumbrou esse resgate do patrimônio histórico, da memória da cidade e aliar a nossa vontade de ter esse hospital universitário. O prédio da Santa Casa de Misericórdia foi arrematado na última quinta-feira por R$ 9.300.000. O hospital universitário vai atender a população de Manaus, mas também beneficiar os quase 10 mil estudantes do curso de saúde da instituição de ensino. Todos terão
o seu ensinamento também no hospital universitário, que será um hospital misto, privado e com sistema único de saúde, porque nós temos que trabalhar com o sistema único de saúde, que é o que alberga os alunos dos cursos da área de saúde. A inauguração vai ser em 2022, porque o início das obras deve iniciar após a liberação dos órgãos competentes, o IPHAN. É necessário, porque afinal de contas é um patrimônio tombado. Mantenha essa imagem, por favor. Aquela imagem lá do prédio, a imagem do drone de cima. Olha, essa imagem aqui. Isso. Isso. Para aí, por favor. Põe na tela cheia para mim, Caio, por gentileza. Olha aí. É um patrimônio tombado, mas que infelizmente as autoridades permitiram que chegasse a esse nível de deteriorização. Já foi adquirido pela iniciativa privada, a faculdade, a FAMetro comprou isso aí no leilão, 9.300.000 reais, e agora vai esperar que a burocracia seja toda vencida para que esse material, para que essa estrutura, para que essa construção inicie. E a gente espera que essa burocracia ande, que os órgãos públicos responsáveis por manter, sim, por manter esse patrimônio, que eles fiquem atentos à oportunidade que se tem de termos esse prédio reativado e servindo a comunidade, já que o hospital poderá atender pelo SUS e ainda ser um hospital universitário. Ultimamente estava servindo para crimes, para ser o local para morte, para execuções, para homicídios, para ocultação de cadáver, para consumo de drogas e também para moradores de rua. Então, não adianta tombar e não cuidar. Onde é que estavam os órgãos de proteção? Porque agora é uma burocracia e esse pessoal aí vai encarar uma burocracia medonha para poder fazer a obra que precisa fazer. E a gente espera que os órgãos, que essas instituições tenham boa vontade de ajudar a iniciativa privada. Eles têm os interesses dele, o interesse comercial, o que é natural, o que nesse país não, no mundo moderno não funciona com base na economia. O fato é que, no final das contas, a população, a comunidade poderá ser atendido neste local e a memória deste local poderá novamente ser respeitada. Porque do jeito que está aí, não tem nada. Quem nasceu neste local, as famílias que tiveram algum tipo de história, porque você lembra onde nasceu, né? Onde tem algum tipo de relação, e também está tombado, né? Então vamos acompanhar, Deixa eu trazer uma outra informação aqui. Atualmente, Manaus tem cerca de 1.600 áreas consideradas de alto risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos e inundações. Você viu o número aí? 1.600 de alto risco. Esse número foi divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, o CPRM. Vamos acompanhar na reportagem. Você já deve ter notado temperaturas amenas e chuvas mais frequentes em Manaus. É que o inverno amazônico está no início e, de acordo com o CIPAM, deve se consolidar a partir de dezembro. A expectativa para os próximos meses é de bastante chuva, porque nós estamos ingressando no período chuvoso, né? Mas chuva dentro da normalidade. Significa agora, para esse mês de novembro, algo aí em torno de 130 a 180 milímetros. Com as fortes chuvas, surge a preocupação com quem mora em áreas de risco da cidade. É nesse período que aumentam os incidentes nessas áreas. Nesse período chuvoso nosso aqui da Amazônia, de dezembro a abril, onde ocorrem praticamente 90% dos problemas de deslizamento, desabamento de moradia, né, por causa da infiltração da água da chuva no solo que vai se liquefazendo. Nesse processo de transição de estação, os órgãos de monitoramento são responsáveis em enviar alertas sobre possíveis fenômenos. E o período de transição ele tem uma característica bastante típica dele, que é as tempestades, né? E começam lá para o final de setembro, atravessa o mês de outubro, vai até meados, às vezes um pouco mais de novembro. Apesar das chuvas de novembro estarem dentro da normalidade, segundo o CIPAM, 2019 foi um ano atípico, levando em consideração os meses de setembro e outubro considerados acima da média. Choveu bem acima do esperado em setembro por conta daquele evento que ocorreu por volta do dia 20, 21, em que choveu em um único dia,
121 milímetros, o que é mais do que o esperado para o mês todo. Já em outubro, nós temos a transição para a estação chuvosa. Para identificar pontos vulneráveis em Manaus, o Serviço Geológico do Brasil fez um mapeamento da área urbana para identificar as áreas de risco. Estudo que demorou mais de um ano para ser concluído. É um trabalho que tem que botar o pé no chão, tem que botar o pé no barro, tem que ir para campo, identificar o que a gente chama de indícios de risco, né, que são muros inclinados, árvores inclinadas, rachaduras no solo, rachadura nos pavimentos das ruas, nas moradias. Todos esses indícios a equipe vai para campo, identifica, anota e no retorno ao escritório abre a imagem de satélite, tá, na tela do computador e mapeia, setoriza, né, a gente chama setorizar, coloca o setor, envolve tantas moradias, depois a gente conta moradia por moradia na imagem de satélite. Então isso é um trabalho bem minucioso mesmo. O estudo identificou 52 mil imóveis em áreas de risco em Manaus. O mapeamento também constatou que as zonas leste e norte são as que apresentam o maior número de moradias em áreas de risco, locais propícios a tragédias. O caso mais recente foi um desmoronamento no loteamento Fazendinha, que atingiu várias casas. Um menino de 10 anos ficou ferido. Eu estive nessa área lá no Fazendinha, fui lá fazer essa reportagem. Um menino de 10 anos machucou a cabeça, podia ter sido muito pior. A parede da casa podia ter caído em cima dele, ele estava no quarto dormindo. E não foi uma chuva forte não foi uma chuva de 100 e poucos milímetros, não foi dessas chuvas aí que chove no mesmo dia, o que é planejado para o mês todo, não. Foi uma chuva comum. Você viu o resultado da pesquisa? 1.600 áreas de alto risco. Não é preciso chuva muito grande. E agora a gente quer saber o que as autoridades vão fazer com base nessas informações. Porque isso não é novidade. Ano passado, não, esse ano mesmo, se eu não me engano, diretora, o IBGE divulgou uma lista de áreas de risco aqui na cidade de Manaus, aqui na capital do estado e no interior também. Então, muitas dessas áreas, isso não é segredo, não é novidade para ninguém. A gente sabe que muita gente está morando em área de risco agora, neste momento, locais que não são e nem foram apropriados para a implantação de moradias, mas as pessoas invadiram, se implantaram lá. E agora, o que o poder público vai fazer? Está mapeado. O Serviço Geológico foi lá, os técnicos foram a campo, caminharam, pisaram na lama, fizeram o levantamento. Olha, 1.600 áreas de alto risco. O que vai se fazer com esse alto risco? Vamos esperar que ocorra de novo o que aconteceu lá no Grande Vitória, que aquela família toda foi soterrada? Vamos esperar o que já aconteceu lá no Mauazinho? Vamos esperar o que aconteceu já em várias áreas da cidade? Alguma outra tragédia antes que alguém tome alguma providência? A gente espera que não e vamos seguir acompanhando, porque o que acontecer, a gente vai estar lá, viu? Nossas equipes vão estar lá e vão estar mostrando esta realidade. Agora vamos falar da visita do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, que desembarca pela segunda vez aqui na capital amazonense. A previsão é de que ele fique 2 dias para cumprir uma agenda. Vamos ver com a Meixa Piama. Que agenda será essa, Meixa Piama, do presidente Jair Bolsonaro e também da primeira-dama, que devem chegar hoje à capital amazonense? Exatamente, Emanuel, bom dia para você novamente, bom dia a todos, é isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chega hoje aqui na capital amazonense para cumprir a agenda. O primeiro deles é um culto no qual o presidente vai participar, organizado pela Assembleia de Deus, que vai acontecer aqui no auditório Canaã. Hoje esse culto está previsto para começar às 7 horas da noite e terminar. Só que também vai haver algumas alterações aqui no trânsito, aqui na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. A partir das 3 horas, toda a extensão da via estará monitorada por equipe que compõe a segurança do presidente durante a passagem dos veículos oficiais e também a movimentação da escolta presidencial iniciará às 5 horas da tarde no trecho entre a base aérea e se estende até a rotatória do bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. Nesse perímetro não haverá interdição de vias, no entanto, o condutor deve redobrar a atenção no trânsito, pois haverá restrição de estacionamento e o fluxo de veículos poderá ser interrompido temporariamente durante a passagem da comitiva presidencial. Já na quarta-feira, amanhã, 27, a movimentação da escolta será concentrada na Avenida Rodrigo Otávio, ali no perímetro do Centro de Convenções do Estúdio 5, onde o presidente Jair Bolsonaro vai participar de um evento também. A gente percebe, Emanuel, ainda há pouco
O ônibus da Polícia Civil chegou aqui justamente com alguns policiais civis. Eu conversei com eles se era para fazer a escolta do presidente. Eles falaram que exatamente vão ficar aqui ao longo desse dia justamente para fazer a escolta do presidente que vai chegar logo mais aqui na capital amazonense. Os agentes da prefeitura aqui de trânsito já estão aqui no local justamente para dar melhor fluidez ao trânsito. Eles vão estar posicionados em toda a extensão da Avenida Rodrigo Otávio, tudo para dar melhor fluidez, para justamente o trânsito não ficar ruim na passagem do presidente Jair Bolsonaro aqui em Manaus. A gente vai continuar acompanhando essa passagem do presidente aqui na capital amazonense e acompanhar também esses eventos em que ele vai participar, e todas as informações a gente vai trazer durante a nossa programação aqui na TV A Crítica, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Mexapiama, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, pelas informações que traz. As pessoas que moram nesta área da cidade ou que têm a Rodrigo Otávio como caminho de casa ou para o trabalho, já é preciso fazer esse planejamento, viu? Porque a coisa deve ficar complicada mais tarde por lá. Deixa eu falar sobre uma operação da Polícia Federal, uma investigação da Polícia Federal que envolve o senador Eduardo Braga. 2 sócios de uma empresa de táxi aéreo aqui em Manaus disseram à Polícia Federal ter recebido o valor de R$6 milhões da JIF, a empresa que controla as companhias como a JBS. Eles disseram que receberam esse valor em 2014 para custear viagens de candidatos da chapa encabeçada pelo MDB, antigo PMDB, e esse valor não entrou, né? Valores que não entraram na prestação de contas do partido. Para os investigadores, os depoimentos e o material encontrado na empresa reforçam as suspeitas de que ela tenha sido usada para lavar dinheiro destinado ao senador do Amazonas, Eduardo Braga. É assunto que está no caderno Sinão do jornal A Crítica da edição de hoje. Agora, vamos falar um pouco sobre a prisão em segunda instância. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai participar de uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado hoje para discutir a melhor forma de avançar com a pauta da prisão em segunda instância lá no Congresso. A reunião foi convocada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que tem a intenção de deixar para 2020 a análise final sobre o assunto, contrariando um grupo de senadores que deseja votar a matéria até o fim de dezembro. A decisão sobre a tramitação da matéria deve sair da reunião com Moro, que também vai contar com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e alguns líderes que usarão a ocasião para tentar manter a votação na Comissão de Constituição e Justiça para amanhã. E, óbvio, a gente segue acompanhando esse caso. Um projeto que luta contra a obesidade infantil está revolucionando a vida de muitas crianças em uma escola de tempo integral lá no bairro Adrianópolis. Vamos conhecer? Segundo a Associação dos Obesos do Amazonas, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. O premiado professor de Educação Física, Jairo Araújo, criou um projeto que visa combater essa doença, agregando com a vontade de influenciar os alunos para a reciclagem dos livros usados durante todo o ano. Aqui eu possuo alunos, filhos, uma advogada, filho do Gari, ou seja, é uma diversidade econômica grande e jamais o projeto poderia ser excludente. Então eu pensei em fazer eles os livros consumíveis, que são livros que o MEC eles nos dão, para a escola, os alunos podem riscar, recortar, e no final do ano acabam ficando amontoados na biblioteca, vira toneladas de lixo muitas vezes. O step, que normalmente é usado em academias, fabricado em couro, borracha, madeira e até ferros, aqui na instituição é substituído por cadernos, que são colados uns aos outros e que auxiliam em diversos exercícios. São 2 torres de livros, você junta ele, você precisa de fita
e você precisa de uma régua para medir 8 centímetros. Esse step você vai usar para dançar, para perder alguns quilinhos, como o professor fala, e isso é muito importante. Nessa escola de tempo integral localizada no bairro Adrianópolis, as aulas de educação física acontecem com muita frequência. Porém, o uso dos steps feitos com livros tem animado muito mais os alunos que adoram as coreografias. Por aqui teve criança que já perdeu 3 quilos apenas com esse exercício. Heloísa, me fala uma coisa, quantos quilos você perdeu? 3 quilos. E você gosta dessa prática? Sim. E o que você acha de fazer exercício assim de forma diferente, coreografado? Eu acho bem divertido. Além da perda de peso, muitos alunos já apresentam melhorias no estilo de vida. O combate contra a obesidade não é só o estético. Existem crianças que elas não conseguem perder peso, mas que antes não conseguiam dormir bem devido à dispneia do sono, que é respirar ofegante. Muitos pais relatam que isso melhorou. Também ganho, aumento de colesterol do bom. Daniel, me fala o seguinte, o que mudou depois dos exercícios na tua vida, no teu corpo? Agora eu consigo respirar muito melhor do que antes. Tu gosta dessa aula? Uhum. Por que você gosta dessa aula? Porque é muito divertida. A gente falou, inclusive, essa semana que os jovens estão fazendo menos exercício do que o que deveriam, né? Muitos, falando de jovens mesmo, né? Adolescentes, pessoal aí que deveria fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, não estão fazendo. Muito boa iniciativa, muito legal a matéria, viu? Vamos fazer um intervalo? Depois do intervalo, a gente continua falando sobre bons exemplos na educação. Nós vamos te contar a história da Heloísa, uma menina de 10 anos que chegou à final da Olimpíada Nacional de Português na categoria Poemas. E mais, o shopping do artesanato, que fica localizado na sede da CETRAB, entrou no clima da Black Friday e está realizando um saldão com desconto de até 50%, hein? É logo mais, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.